A gente está recebendo o médico cardiologista Ítalo Kumamoto. Ele tem uma larga experiência no tratamento e na prevenção das doenças cardiovasculares. Nos últimos anos, tem dedicado seu tempo ao estudo da prevenção dessas enfermidades. Boa tarde, doutor Ítalo. Seja bem-vindo. Oi, Hermes. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui no seu programa para a gente discutir um pouquinho de toda essa beleza hoje da cardiologia. Doutor Ítalo, a gente sabe de que recentemente a gente tem visto muitas informações sobre morte de pessoas relativamente jovens a partir de um infarto, né? A redundância, o óbvio da redundância que eu acho nas manchetes de jornais, quando diz assim, infarto fulminante mata fulano de tal. Bom, se foi fulminante é porque matou, né? Exato. Mas tem, cada vez mais está decrescendo essa idade para a chegada os riscos de um infarto? Realmente, Hermes, a gente tem visto mais infarto em pessoas jovens. E, recentemente, a American Heart Association lançou um programa de que você deve procurar fazer prevenção em todas as idades. Quanto mais cedo, melhor. Começando na infância. E ele diz, olha, aos 20 anos, aos 40 anos, aos 60 anos, aos 80 anos. O que é que acontece? É que a doença coronária, ela começa muito cedo. E, evidentemente, com os hábitos não saudáveis, vamos falar assim, né? De vida, alimentação, vida sedentária, muito estresse, muita tensão, muita cobrança, né? Para poder as pessoas viverem hoje num mundo completamente diferente, com muita ansiedade, principalmente da época pós-Covid. Então, a gente tem realmente visto muito mais pessoas jovens, abaixo de 40 anos, com infarto do miocárdio. O senhor fala pós-Covid. Muita gente associa, sem um embasamento científico, é bom que se diga, essa redução da idade a fatores dentro da própria epidemia. E um deles, citado por essas pessoas, eu não faço parte delas, diz que isso tem a ver um pouco com a vacina, com alguma coisa de vacinação. Tem essa relação? Tem essa prova científica de algum desse tipo, não? Não tem nenhuma prova científica de que as vacinas levam ao aumento das doenças do coração, ponto. Número 2, o que acontece é que a época Covid foi uma época de muita tensão, de muita ansiedade, de muito estresse para o mundo inteiro e, consequentemente, mais doença cardiovascular por conta disso, não por conta de vacina. Pelo contrário, acho que é importante saber que as vacinas, não só contra o Covid, mas a vacina da gripe, a vacina da herpes e tantas outras doenças que a gente usa, muitas vezes eu pergunto às pessoas, você faz uso da vacina por quê? Para não ter gripe. Aí eu digo, não é só para não ter gripe. Você deve fazer uso da vacina em todas as idades para se prevenir de doença do coração, doença cardiovascular. Esse é o ponto que a população precisa saber, porque muitas pessoas têm medo de tomar vacina. Certo. De herpes, por exemplo, muitas pessoas nem tomam, né? Até porque verdade. Não tem na saúde pública. É verdade. Então, a consequência é que você tem uma proteção cardiovascular muito grande em relação a infarto, em relação a AVC e, inclusive, em relação a sequelas motoras, vamos dizer assim, até na parte relacionada com as doenças cognitivas. Certo. Nós temos aqui fatores de risco, né? Isso aí, obesidade, hipertensão, diabetes, epidemia, vida sedentária e o histórico familiar, que é a genética. O histórico familiar também conta. Muito. E por isso que a gente já recomenda que muito cedo na vida você já faça um perfil. Qual é o seu perfil familiar? Você tem uma história de doença cardiovascular, tem uma história de doença do câncer muito frequente, para que a gente possa já começar muito cedo a desenhar, fazer um planejamento em termos de saúde. Olha que eu não estou falando em doença, estou falando em saúde. Certo. Então, o que nós queremos é prevenção da doença. Acho que Sun Tzu, há muitos anos antes de Cristo, já dizia que o bom médico é aquele que previne as doenças e não aquele que trata das doenças. Ok. A gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho. Vamos fazer a pausa. E na volta a gente volta a conversar com o cardiologista Ítalo Kumamoto aqui nos estúdios.